existem três inimigos que a Bíblia apresenta para nós, que são muito ferozes. Um deles é o que a Bíblia chama de carne. Ou seja, quando a Bíblia fala de carne, ela está se referindo aos desejos, às vontades que a gente tem e que vai contra a palavra de Deus. São prazeres que, uma vez satisfeitos, nos traz aquele sentimento de culpa, porque fizemos algo que não devia ter feito, da maneira errada como devia ter feito. Então, tudo aquilo que vem da nossa carne, que nos leve para distante de Deus, isso é um pecado diante de Deus, né? Isso nos faz mal, nos prejudica, é por isso que é um pecado. Deus sofre porque a gente sofre. Tem um segundo inimigo que é o mundo. O mundo significa todo o sistema de corrupção e sensualidade. Até por isso Satanás é descrito aqui nesse texto, dizendo que ele comercializou uma ideia aqui de perversão, de tirar proveito de forma ilegal, forma errada. Então todo o sistema de corrupção que governa o mundo e todo o sistema de a sensualidade que Satanás usa governando esse mundo, isso também é um inimigo contra nós. São aquelas pessoas que falam, dão conselhos para a gente, ou pelo menos nos instiga a fazer o que é errado diante de Deus. Essas pessoas são representadas aqui como sendo o mundo. Você tem que tomar cuidado a quem você anda dando ouvido, tá? Então a gente tem que escolher muito bem a quem nós vamos dar ouvido. Se aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, ou se aquelas que amam a Jesus. Você tem que questionar isso, tá? E isso também, o sistema do mundo pode ser visto nas propagandas, nas formações de opinião em massa, do tipo de programas de TV, rádio ou outros meios. Então, todo o sistema do mundo, segundo a Bíblia, está sob o domínio do nosso terceiro e grande inimigo. Eu não digo o pior, porque eu acho que o pior sempre é a carne, porque a gente dorme com ele, não é? Eu não tenho como fugir desse inimigo. Eu estou dormindo e ele está lá, eu acordo e ele está lá de novo. Eu olho no espelho e ele me olhando. É complicado. Mas o diabo é um grande inimigo. E no caso, o diabo, a Bíblia não narra, por exemplo, quando é que ele foi criado. Quando você pega o livro de Gênesis, Gênesis trata da criação de todos os seres terrestres criados por Deus, mas omite a criação do diabo. E é interessante porque quando ele aparece ali no livro de Gênesis, ele já aparece como um anjo caído. É alguém que já se rebelou contra Deus, e ele está ali então instigando Adão e Eva, nossos primeiros pais, a pecarem contra Deus. Então é assim que ele aparece na Bíblia. Todavia, nós temos dois textos na Bíblia que retratam um pouco sobre todas as informações que a gente tem a respeito da sua origem e de quem é Satanás. Que é esse texto que eu acabei de ler, Ezequiel 28, de 11 a 19, e você tem também Isaías 14, de 11 a 23. São dois textos de onde a gente tira a maior parte das informações que a gente tem a respeito da origem de Satanás e da sua queda. Deixa eu dar um alerta. Alguns estudiosos, teólogos, eles discordam. Eles dizem que esses textos não se referem necessariamente a Satanás. Mas no caso de Isaías, se refere ao rei da Babilônia. E no caso de Ezequiel, se refere ao rei de Tiro, como fala bem no início do texto. Essas teses, essas ideias de que esse texto não se refere a Satanás, elas podem ser debatidas com as informações que se tem ali. No próprio texto, traz algumas descrições da pessoa a quem ele se refere, que jamais um rei humano poderia sustentar essas características na sua vida. Por exemplo, estava no jardim do Éden do início. Esses reis lá não estavam. Estava diante do trono de Deus. Também não estavam. Se rebelaram diante de Deus e foram expulsos da presença do Senhor. Esses reis também não eram o caso. Então, assim, a gente percebe que por mais que a profecia aqui é direcionada a esses reis, abre-se um parêntese para falar de rebelião apontando-se para Satanás. É por isso que a gente tem tranquilidade em afirmar que esses textos se referem à figura de Satanás. E se falando de Satanás, eu quero destacar aqui três coisas a respeito dele. Primeiro, a sua pessoa. Quem é? A Bíblia diz que Satanás
era um anjo criado por Deus, que era muito belo, talvez o mais belo de todas as suas criações. O anjo mais belo era Lúcifer, recebeu esse nome, Lúcifer, né? Ele foi criado por Deus. Ele se vestia de luz radiante, a Bíblia o descreve como sendo muito sábio, alguém muito sábio e muito poderoso. Esse é o que hoje a gente chama de Satanás, mas que aqui, até a sua queda, ele é chamado de Lúcifer. Depois da queda que a gente passa a ver a descrição dele como sendo Satanás. Tá certo? O seu nome, Lúcifer, significa anjo de luz, aquele que brilha. Esse é o significado bonito, né? Luz, Lúcifer, aquele que brilha, anjo de luz. Tá, mas a gente aprende outra coisa a respeito dele também, a questão do seu lugar. Onde ele ficava? A Bíblia diz que Lúcifer ele foi criado e ele ficava sempre diante do trono de Deus. Ele servia diretamente a Deus, a presença de Deus. E significa que ele tinha uma comunhão com Deus que nenhum de nós nunca teve. E que ninguém nunca teve. Ele vivia na presença diretamente com Deus. Era o primeiro em contato com Deus ali no seu trono. Ou seja, alguém de muito valor, de grande estima diante de Deus, né? E assim ele vivia. A Bíblia diz no Monte Santo de Deus, andava no brilho das pedras. É uma ideia aqui de algo perfeito, de alguém que não tem nada de ruim, de mal, né? É alguém que é perfeito. É aquilo que nem nos nossos melhores sonhos a gente desejaria ou imaginaria ser. Lúcifer, ele era uma pessoa, um anjo, né? Criado por Deus, muito belo, sábio, inteligente e também muito poderoso, e que servia diretamente diante do trono de Deus. E a sua posição, o que ele fazia? Ele é chamado aqui de guardião. O texto diz também que ele é querubim da guarda celeste, ou seja, era aquele responsável, talvez, pelos demais anjos criados, né? Era ele o principal líder, vamos dizer assim. Era a quem o Senhor se dirigia em primeira mão, e esse se dirigia aos demais anjos, como se fosse uma espécie de uma hierarquia, né? Que ele fosse o anjo mais importante, chamado de querubim da guarda, o mais poderoso entre eles. Esse é o grande inimigo, Satanás. Depois que ele é expulso do céu, ele passa então a ser descrito na Bíblia como diabo, como Satanás e assim, capeta. Eu não me lembro de ter visto na Bíblia, não. Isso aí deve ter inventado por alguém e colocou esse negócio, mas não me lembro na Bíblia ter falado de capeta. Pelo menos na minha não tem, né? Vai que algumas tem, mas na minha não tem, tá? Então, assim, era o nome atribuído. Eu quero falar um pouco sobre a rebelião de Satanás. A Bíblia diz que esse ser perfeito que servia diante do Senhor, e com sabedoria, com grande poder, ele foi criado perfeito. E aí alguns perguntam assim, mas se ele foi criado perfeito, por que ele pecou contra Deus? É um questionamento válido, mas eu vou dizer para você, eu sou mais um nessa lista que não sei a resposta, tá? Então a Bíblia não nos esclarece isso, ela não nos esclarece isso, e a Bíblia chega até a dizer o seguinte, que existem muitas coisas ocultas que Deus resolveu nos ocultar por livre vontade própria dele, mas que as coisas que ele quis revelar para nós, essas coisas servem para a nossa vida e para que a gente possa cumprir à risca o que foi revelado. Paulo chega a dizer que haverá um dia em que nós estaremos diante do Senhor, e então nós conheceremos todas as coisas como hoje Deus nos conhece. Nós conheceremos a Deus como Deus nos conhece. Já parou para pensar nisso? Um dia nós entenderemos todas as coisas. Um dia nós vamos compreender de onde surgiu esse mal num anjo tão perfeito.
Tá certo? Quando às vezes a gente pensa que o pecado surgiu com Adão e Eva, para a raça humana sim. Mas o pecado como pecado não. Ele já surgiu lá com Lúcifer, quando ele se rebela contra Deus. Curioso isso, né? Talvez isso você não havia ainda se atentado. O pecado não começou com Adão e Eva, mas ele começou antes com Lúcifer. E a gente pode destacar nessa questão dele ter pecado, pelo menos 3 ensinos aqui que... opa, já estou passando, né? O primeiro está ali já. A Bíblia deixa claro que houve um dia em que Lúcifer, ele cresceu o orgulho dentro de si, começou a se achar melhor do que o próprio Deus. Ele permitiu isso, né? E a Bíblia diz que foi por causa da sua beleza. Ou seja, alguém que se torna orgulhoso por se achar belo demais. Olha que perigo, eu já vi gente assim, que por ser tão bonito, começa a desprezar os outros. E acha que é melhor do que os outros porque é bonito. Né? Isso surgiu lá com Lúcifer. Olha de onde vem isso. Então, a gente começar a achar que a gente é melhor do que os outros, o orgulho, ele é um problema muito sério. A gente vê que a essência do pecado. A essência do pecado é quando você começa a se achar que você é melhor do que Deus, que a sua opinião é melhor do que a de Deus. Que o certo e o errado na sua vida é aquilo que você decidiu ser certo e errado, e não o que Deus diz ser certo e errado. Você está cometendo o mesmo erro. Você está pensando que Deus não é bom o suficiente, não é poderoso o suficiente para poder conduzir e dirigir a sua vida, orientar você. Quando você senta no trono do seu coração, eu vou fazer as coisas que me dá na telha. No meu nariz mando eu. Isso é dito de Satanás. No meu nariz mando eu. Quem tem compromisso com Deus não fala isso. Quem tem compromisso com Deus diz: no meu nariz manda Deus. O Senhor é que manda. Eu aponto para onde Ele disser. Se Ele disser que isso é certo, para mim é. Mas e se Ele falar que é errado? Será errado? Mesmo você pensar diferente? Sim. Eu me lembro de algumas aulas uma vez que alguém chegou e falou assim: pastor, mas a Bíblia fala isso, mas eu penso diferente. Eu achei bacana que a pessoa foi honesta em poder falar, né? Eu penso diferente, quer dizer, realmente, ó, a questão não é o que eu penso, mas é o que eu adoto como verdade absoluta para mim. Entendeu? Se Deus está dizendo que é isso, acabou, filho, não tem discussão. Para mim, fechou o assunto. Por mais que eu pense diferente a respeito de determinada coisa. Mas se a Bíblia está dizendo que isso é errado, é errado. Se ela está dizendo que é certo, estou dentro, é certo. Simples assim. Satanás, ele enche o coração de orgulho por achar que é muito bonito, muito poderoso, muito, e daqui a pouco ele então parte para o próximo passo que eu quero dar, a sua escolha deliberada. Talvez ajuda-nos a pensar que Deus, quando criou Lúcifer, e assim como as demais criaturas, Deus não criou robôs. Porque a gente poderia pensar assim: bom, Deus poderia ter criado pessoas que elas não tivessem a opção de errar, né? Ou seja, que tivesse uma única opção, amá-lo, e pronto. Só que Deus não quer ser amado por algo formatado. Você já foi amado de forma forçada? É possível amar de forma forçada? Não. O amor forçado deixa vazio tanto quem ama como quem é amado. Então aqui não, o Senhor, Lúcifer tem uma liberdade de escolha, a gente percebe isso. E ele é responsável pelas escolhas que ele faz, Deus não tem culpa nenhuma. E você já observou que a tentação dele para nós é também nesse caminho? Quando ele tenta nossos primeiros pais, ele tenta Eva dizendo assim: porque Deus sabe que no dia que você comer dessa fruta, vocês como Deus serão. A tentação seja o seu próprio Deus, cara. Faça aquilo que você está com vontade. Você é o centro do universo. Faça as coisas que dá na sua cabeça. E que, desculpe a palavra, se dane os outros. Mas faça aquilo que te dá prazer. Como é a linguagem que ele espalhou nesse mundão todo aí, que diz assim, ó: se dá prazer,
Faça. Você é o seu Deus. Entenda, nós como cristãos não somos assim. Nós como cristãos não é assim, se dá vontade, faça. Se dá vontade, avalie se isso é da vontade de Deus. Em sendo da vontade de Deus, faça. Não sendo a vontade de Deus, por mais que eu queira, fuja. Resistir ao diabo. E ele fugirá de você. Com o pecado, a gente trata como uma guerra. A gente tem que declarar guerra ao pecado, guerra ao diabo, guerra à carne, guerra ao sistema do mundo. Tudo que é errado, nós estamos em guerra. Por último aqui, com relação à rebelião de Satanás, ele é responsável lá pela sua escolha deliberada, mas em terceiro lugar eu quero colocar que a sua queda é irreversível. Alguém me perguntou assim: pastor, e se Satanás se converter? Deus pode perdoar? Não. Por quê? Porque Jesus Cristo veio e morreu pelos seres humanos. O pecado de Satanás diante de Deus foi um pecado sem perdão. Deus decidiu não perdoar Satanás. Foi um erro irreversível. Já pensou a seriedade disso? Uma vez que ele quebra a comunhão com Deus, ele agora se torna um arqui-inimigo de Deus. E o propósito dele então é destruir, já que ele não tem como lutar com Deus na mesma proporção de força, porque não tem, nem pensa nisso, isso é coisa da nossa cabeça. Sabe, eu estava procurando na internet algumas imagens, né? E eu vi uma lá que Jesus está queda de braço com Satanás. Mas isso é só na cabeça de quem não conhece a Bíblia. Não existe a menor possibilidade de fazer isso. É a mesma coisa que você fazer quebra de braço com uma formiga. Impossível. Não existe a menor possibilidade. Então Satanás é apenas um ser criado. O poder dele perto do poder do Senhor, mas meu amigo, não chega nem a 1%. Então não tem briga aí. A briga de Satanás, a luta, a guerra de Satanás é destruir os filhos de Deus. Ele quer afastar você da fé. Ele vai sempre fazer de tudo para afastar você de Deus. A Bíblia diz que ele exerce o papel de acusador dos filhos de Deus. Isso está lá em Mateus 25, 41. E Satanás se ocupa em ficar acusando os filhos de Deus diante de Deus. Ele até às vezes se apresenta diante de Deus, mas não para ter mais aquele relacionamento amoroso, aquela comunhão íntima que havia entre Deus e Lúcifer. Não, ele agora se apresenta para apontar o dedo e dizer assim: pois é, estou vindo lá da terra, sabe quem que eu vi? Fazendo o quê? E você não vai fazer nada com ele? Então tome cuidado com isso, tá? Quero apresentar para você as principais armas de Satanás, para a gente já encerrar. Se Satanás então atua sobre os filhos da desobediência, diz a Bíblia, que quem não tem compromisso com Deus, ele está debaixo do poder de Satanás. É por isso que essas pessoas nunca terão conselhos que te aproximem mais de Deus. A Bíblia diz isso, que ele atua sobre os filhos da desobediência. E aqui se refere a pessoas que não têm compromisso com Deus. Então você está do lado dele, ele nem se preocupa tanto, porque isso aí já está garantido. Essa é a cabeça dele, tá? Então, a Bíblia também diz que ele é o Deus deste século. Olha bem, Deus permite que esse mundo, de certa forma, seja governado pelo sistema maligno de pecado, corrupção e sensualidade. E não precisa ser um adivinho para ver isso. Não precisa nem ligar a TV, é só andar na rua. E você vai ver se a sensualidade não tomou conta da vida das pessoas. E sensualidade não é só a questão da forma de vestir, porque quando a gente fala sensualidade, a gente leva tudo para aquilo que é sensual, né? Não, mas o sensual significa tudo aquilo que eu posso sentir, tudo que eu posso tocar, cheirar, comer, beber, falar, ouvir, os sentidos, tudo aquilo que aguça os sentidos. Ele usa os sentidos para fazer você se desviar de Deus e você se tornar o seu próprio Deus. É assim que ele age.
ele vai fazendo isso aos poucos. Porque o propósito dele é te afastar de Deus. Mas ele é um ser, segundo a Bíblia, sábio, inteligente. Se ele não conseguir te afastar de Deus, o que ele vai fazer? Você se aproximar de Deus com uma ideia errada. Ele vai fazer de tudo para você se aproximar de Deus por ter medo de Deus. Eu estou com medo de ir para o inferno, então estou aqui e tal. Você vai começar a olhar para o seu relacionamento com Deus como se fosse uma obrigação. Deus não quer você com Ele porque você tem medo dele, ou medo do castigo. Deus quer você com Ele porque você o ama, porque você decidiu se relacionar com Ele como um Deus que ama. Satanás vai fazer de tudo para você ter um olhar diferente para Deus. Deus não é justo não. Se Ele fosse justo, por que Ele permitiria nascer crianças com síndrome de Down? Se Deus fosse bom, por que Ele permite que o bandido faça isso? Satanás vai tentar colocar na sua cabeça de que Deus é que é mau, não é as pessoas que fazem escolhas erradas. Não é o nosso corpo que está contaminado com o pecado e só pode produzir mortes, dor e sofrimento. E que vai envelhecer você querendo ou não. Terrível a gente certificar disso, né? Cada dia você tem menos cabelo. Sei o que eu faço. Shampoo de 100 ml em casa. Chega a data do vencimento e não acabou. Então o que é isso? Isso é coisa de Deus, não, gente. Isso é coisa do pecado. Você pensou que ia falar do diabo, né? Coisa do pecado. O pecado faz a gente envelhecer, né? A barriga vai crescendo, o cinto desaparece. Na hora que você fica na dúvida para saber se está com cinto, tem que passar a mão. Ah, não, está aqui. Eu não vejo mais, não é? Então, assim, ó, pecado faz isso com a gente. Entenda. É muito sério isso, não é? Eu listei aqui 3 principais armas que Satanás tem para te afastar de Deus ou te aproximar dele com a ideia errada. E as 3 são essas aqui. A primeira é o prazer. A gente vê isso na tentação de Jesus. Quando Jesus está com fome, Satanás chega e fala: tu és o Filho de Deus? Pega essa pedra e transforma num pão da padaria 24 horas. Eu deu até fome agora, né, irmão? Transforma num pão. Imagina 40 dias sem comer. Gente do céu, imagina isso, Adilson. 40 dias, cara. Né? Mas aí pega lá e fala: transforma isso num pão. Eu já ia pensar assim: não, eu transformo num pão qualquer. Um pão com requeijão, cafezinho. É isso mesmo. Né? Pensando apenas no meu desejo. O que Satanás quer fazer com Jesus é destruí-lo com uma coisa que aparentemente não tem mal nenhum. A questão é que quando Jesus ouve que essa sugestão vem de Satanás, ele pensa assim: esse cara só quer matar, roubar e destruir. Por que ele está me falando isso? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele se recusa porque ele sabe que Satanás tem más intenções. E às vezes é isso que aparece, quer dizer, surge uma oportunidade de satisfazer o desejo. Eu não me aguento, mas tem que beijar, tem que fazer um monte de coisa que nesse momento não seria correto. Mas se eu estou com vontade, pastor, é assim mesmo que ele quer que você pense. E você se arrebenta todo, porque você resolveu dar ouvido a Satanás. Cuidado, é uma arma que ele tem e não vende a torta e direita a ninguém. Não vende, porque é a principal arma que tem derrubado muita gente. Mas tem uma segunda arma, a arma do poder. Tem gente que é apaixonada por poder. É aquela ideia de que eu mando, que eu não sou submisso a ninguém. Especialmente se você foi criado por um pai e uma mãe muito autoritário, você tem pavor de autoridade. Seu pai e sua mãe erraram com você em exercer autoridade além da conta. E aí você passou a olhar para Deus como um ser autoritário que você não está disposto a se submeter, porque na sua cabeça a autoridade é aquilo que seu pai e sua mãe fizeram. Cuidado com isso. Seus pais é que erraram. O poder de Deus é para te proteger. Quando ele diz assim: ande por aqui, filho, é porque ele sabe que ali você vai se dar bem. É interessante que na tentação com Jesus ele faz isso. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, no alto do templo de Jerusalém, e diz assim para Jesus: o seguinte, cara,
Você veio para convencer o povo que você é filho de Deus, não é? Tem um jeito aqui muito mais simples. Pula daqui, né? Desse terraço aqui, pula aqui desse telhado do templo. Porque a Bíblia diz lá que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para te carregar no colo. E você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Olha o diabo citando Bíblia. Imagina alguém caindo e os anjos carregando no colo. O que você vai pensar? Nossa, esse está vindo diretamente do céu. É uma tentação, mas vindo do diabo, Jesus conhece ele e fala assim, você está querendo oferecer glória sem cruz? Eu prefiro o plano que meu Pai desenvolveu para mim. Ainda que eu tenha que passar pela cruz. Mas o meu compromisso não é com você. Com você eu sou inimigo. Eu não darei ouvido ao meu inimigo. Não é? E ele se rende simplesmente a Jesus. Ele não quer. Jesus se rende à palavra de Deus. E ele não se rende à tentação do inimigo. E a terceira arma, além do prazer e do poder, essa aqui, alguns nem percebem, que é a arma que ele tem usado contra elas. Que é a arma das posses. Eu não estou falando só do dinheiro. Mas tem pessoas que se apegam a pessoas. Se apegam às coisas que têm. Ou às pessoas. Mais do que a Deus. E caiu na lábia do inimigo. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, você destronou o nosso Deus. Para você não ser abalado no momento difícil da vida. Você precisa se render somente a Jesus. No caso de Jesus na tentação ali do diabo, ele chega para Jesus e fala, a Bíblia diz que ele apresenta todos os reinos do mundo e a glória deles, os bens, tudo que ele teria. E o diabo chega para Jesus e fala assim, olha, tudo isso eu te darei se você fizer só uma coisa, se prostrar e me adorar. Ou seja, tira Deus da sua vida. Eu vou fazer você uma pessoa rica. É interessante porque às vezes eu ouço algumas igrejas pregando que se você vier a Jesus você vai ficar rico. Quando eu vou para a Bíblia, quem está fazendo esse tipo de pregação é o diabo. Venha a mim, tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Essa é uma mensagem do diabo. Não é a mensagem de Jesus. Jesus diz o contrário. Você sofrerá muitas perseguições. Passará por grandes dificuldades. Mas aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. O discurso de Jesus é outro. O discurso de Satanás é esse. E tem muita gente que vai a Deus pensando no bem que vai ganhar. O que eu vou ganhar com isso? Não é? O que eu vou ganhar? Isso é o que Satanás quer, é aproximar você de Deus com a ideia errada. Ser ganancioso, trata o dinheiro como se fosse um Deus, trata os bens que você tem como se fosse a coisa mais preciosa. O carro para você vale mais do que seu relacionamento com Deus. A vaga naquele emprego vale mais do que seu relacionamento com Deus. As pessoas que você ama valem mais do que seu relacionamento com Deus. O namorado que você tem, o filho, o cachorro, vale mais do que seu relacionamento com Deus? Na prática da sua vida, você pode dizer que realmente Deus vale mais do que tudo isso? Quanto tempo você dispensa para essas coisas? E quanto tempo você dispensa para estar numa intimidade com Deus crescente? Daí você pode responder. Será que a gente deseja tanto mesmo conhecer o Senhor e se envolver com Ele numa intimidade ainda não vivida? Ou será que isso é apenas um discurso bonito de ser ouvido? Decida a quem você vai dar ouvido, aonde você vai fortalecer o seu relacionamento com Deus. Jesus não pensa em nada. Naquele momento, ao ouvir o diabo sugerindo, se prostre e me adore, e ele diz, sai fora. Somente a Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Aí a Bíblia diz assim, Satanás se retira, e vem os anjos do céu, e servem a Jesus. Muito melhor do que aquele pão que ele tinha pensado lá no início, não é?
Com certeza, quando os anjos descer, penso eu, uma melancia tinha lá. Ah, com certeza tinha, né? Porque era bom demais aquele negócio. Você falou assim, não, imagina, Jesus agora é servido com os manjares, com a comida feita no céu. Você já imaginou isso? Não é? Mas é assim, por quê? Porque ele permanece firme contra as armas de Satanás. A Bíblia fala de algumas armas que são infalíveis na luta contra nossos inimigos. Sabe que armas são essas? Domingo que vem, você vem para cá. Nós vamos falar quais são as armas para se vencer no inimigo. Por hoje, eu quero só dizer para você o seguinte: ao conhecer a maneira, quem é Satanás, como ele se rebelou, a sua queda e as suas principais armas, que você decida servir a Deus. E você não precisa ter medo do diabo. Se você se dedicar ao seu relacionamento com Deus, como diz Tiago, tema a Deus, resista ao diabo. E ele resistir ao diabo significa não se deixar ser dominado e vencido por nada do que ele oferece. É não ser vencido pelas tentações. É não ser vencido pelas sugestões dele que te leva a afastar de Deus. Isso é resistir Satanás. Leve Deus a sério. Ame Jesus. Se apaixone por Ele. E você não será abalado. Há uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ninguém te ameaçará, poderá fazer mal a você. Porque o Senhor está te protegendo. Amém? Não dê brecha para Satanás com os pecados. Firme o seu coração, a sua mente naquilo que pode tornar você uma pessoa muito realizada.